Fala Fogão, 16 de dezembro, segunda edição do Radar Alvinegro começando, trazendo para você as últimas informações a respeito do vai e vem do Glorioso. Temos atualizações sobre Navarro, Gatito, Oyama, Dedé, Elkson, Friso e também Darlan, meia do Grêmio, que está no radar do Botafogo, mas que entrou na mira também do Juventude. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso ajuda a trazer mais botafoguenses aqui pro canal. E se você não for inscrito no Fala Fogão, se inscreva. Nos ajude a crescer e a alcançar os 11 mil inscritos. Para se inscrever é muito tranquilo. Basta você clicar no botão inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo, depois no sininho que vai aparecer ao lado, para poder ativar as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal. E por falar nisso, sempre é importante destacar a programação do Fala Fogão. Radar Alvinegro, primeira edição, ao meio-dia, segunda edição, 5h30 da tarde. Além, é claro, das lives, terça, quinta e domingo, às 10 da noite. Como hoje é quinta-feira, às 10 da noite, é só você chegar aqui no canal e participar da resenha gloriosa. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque. Eu quero começar falando aqui a respeito de Matheus Friso. O Meia publicou um stories lá na sua rede social com a seguinte mensagem: "Obrigado, Rio de Janeiro, até a próxima." Ou seja, ele está claramente indicando que vai deixar o Botafogo. O contrato do Friso de empréstimo junto ao Grêmio termina em 31 de dezembro e o Botafogo até então não demonstrou qualquer interesse na permanência do atleta, o que na minha opinião é uma decisão acertada. O Friso ele jogou pouco na Série B e não faz sentido a gente pensar em composição de elenco com um atleta que nem na Série B conseguiu desempenhar o seu melhor futebol. Até teve uma partida inicial com a camisa do Botafogo bem interessante pela Copa do Brasil. Você deve lembrar que ele fez até um gol de voleio bonito e tal. Mas depois, no decorrer da temporada, ficou assim, de lado, não foi muito utilizado. Na reta final chegou a entrar, fez até alguns bons jogos, mas insuficiente para você pensar na manutenção do atleta. Então, possivelmente, a gente pode aqui falar que o Friso vai deixar o Botafogo ao fim do seu contrato de empréstimo. Um outro jogador que vale destacar aqui é Gatito Fernandes. O goleiro apresentou uma contraproposta em relação à proposta inicial do Botafogo, logicamente. Ainda não tem um denominador comum e uma nova reunião entre as partes vai acontecer. O Botafogo tem a intenção de manter o goleiro para a próxima temporada e Gatito, ao que tudo indica, considera permanecer no Botafogo. Por que eu falo considera? Porque de repente, se surgir alguma proposta muito melhor, eu não duvidaria o goleiro sair do Glorioso, tá? Eu não duvidaria, sinceramente. Até por conta de outras declarações que já foram dadas. O Gatito dizendo que o empresário dele estava avaliando sim a proposta do Botafogo, mas se surgisse uma outra coisa, ele já falou algo nesse sentido. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso, porque se não chegar no denominador comum com o Gatito, teremos que buscar um outro goleiro no mercado, já que na minha avaliação, o Diego Loureiro não está preparado para ser titular na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente precisaria de um goleiro mais experimentado, especialmente na primeira divisão. É a minha avaliação, pelo menos. Seguindo adiante, vamos falar aqui de Luiz Oyama. No primeiro momento, a gente teve a informação de que o Botafogo apresentou uma proposta por 50% do jogador. Apresentou essa proposta ao Mirassol, que estava sendo avaliada. Mas segundo o Lance, atualizando essa informação, a proposta do Botafogo é para adquirir 40%, parcelada em 12 vezes ao longo da temporada de 2022. Resta saber se o Mirassol vai aceitar essa proposta. Aquela proposta do Botafogo de prorrogar o empréstimo foi rejeitada. O Mirassol quer fazer dinheiro com o atleta. E agora essa proposta por 40% está sendo estudada, avaliada pela equipe paulista. Cá entre nós, tomara que o Mirassol avalie positivamente essa proposta e concorde em ceder o jogador ao Glorioso. Seria realmente muito importante a manutenção do Oyama no nosso elenco para a próxima temporada. Então vamos ficar de olho e acompanhar para ver o desenrolar dessa história. Vale aqui destacar também, Fogão, a situação do Navarro. O Palmeiras ofereceu uma proposta com 5 anos de contrato, uma proposta financeiramente falando vantajosa, e obviamente o jogador está considerando. O Botafogo fez a cartada final, chegou até onde dava, mas ao que tudo indica, segundo as informações, o Navarro deve deixar o Botafogo. Na minha opinião, um passo equivocado. Vai ganhar mais dinheiro em outro lugar? Possivelmente. Possivelmente o melhor do Botafogo é abaixo ainda do melhor do Palmeiras. Financeiramente falando, é isso que deve acontecer. Mas é aquela história, no Botafogo ele é titular. Ah, mas pode ser que o Elkson chegue. Cara, 2 jogadores bons, você acaba encaixando ali e os 2 atletas podem atuar juntos. Sinceramente, isso pode acontecer. Quando você tem 2 jogadores bons, você não precisa ficar deixando um de lado para utilizar o outro. Não, você dá um jeito e encaixa os 2 na equipe. Porque o time sai ganhando. Então daria para encaixar.
Mas é aquela história, o Navarro está pensando de repente na questão financeira, a independência financeira, eu também não crucifico essa questão, porque o jogador naturalmente ele tem que garantir ali para toda a família, é o caso do Navarro. Então nesse lado, sinceramente, eu não vou aqui ficar crucificando uma decisão de saída do atleta, mas eu esperava que ou ele fosse para o exterior ou ficasse no Botafogo, porque ficando no Botafogo, sendo titular na Série A, ele vai se valorizar. O valor de mercado dele vai crescer pra caramba e, obviamente, o próprio jogador depois pode conseguir uma proposta para o exterior, que é o grande desejo dele, jogar no futebol europeu, ele pode conseguir uma proposta muito interessante. Agora, indo para o Palmeiras, ele vai ter que buscar um lugar ao sol. No Botafogo ele já tem esse lugar garantido. No Palmeiras não, até porque a ideia do Palmeiras é contratar um centroavante renomado. Só para você ter uma ideia, a torcida do Palmeiras para o Mundial de Clubes tá falando em Cavani, tá querendo a contratação do Cavani. Você já imaginou o Palmeiras conseguindo contratar um jogador como Cavani? E mesmo que não seja o Cavani, também está se falando em Yuri Alberto. Você já imaginou o Navarro conseguindo ser titular de cara, tendo o Yuri Alberto ou de repente um Cavani da vida? Não vai ser reserva. Então vai ter que buscar o lugar ao sol, vai ter que recomeçar, estaca zero, buscando o lugar ao sol. Enfim, é uma decisão do atleta e do seu staff e a gente só tem que aguardar. Mas tudo indica que ele não deve permanecer. No futebol, enquanto não assinou, reviravoltas são possíveis. Mas honestamente eu acredito que é bem complicado nesse momento. Falando agora a respeito de Dedé, você sabe muito bem que o Botafogo está em contato com o jogador, de repente fazendo aí um contrato até o fim do Campeonato Carioca, dependendo dos exames que ele vai realizar. Só que agora o Fluminense também resolveu entrar na parada. E não foi só com o Dedé não, tá? O Fluminense entrou na parada em relação ao Elkson também. O Botafogo apresentou uma proposta oficial ao jogador nos mesmos moldes da proposta para o Rafael, justamente para poder tentar convencer o atleta a voltar para o Glorioso, mas o Fluminense apareceu com uma proposta vantajosa, interessante, segundo as informações. Então Dedé e Elkson estão na mira de Botafogo e Fluminense, respectivamente. Os dois jogadores aí sendo disputados pelo Alvinegro e pelo Tricolor. Resta saber quem é que vai levar melhor em relação a isso. Nunca é demais lembrar que o Elkson lá atrás, quando fechou com o Botafogo, saindo do Vitória, o Fluminense também tentou atravessar a negociação, mas perdeu a parada. E eu espero que perca novamente. O Elkson gosta do Botafogo, tem grande carinho e, sinceramente, eu não acredito que ele escolheria o Fluminense em relação ao Botafogo. A menos, é claro, que a proposta do Fluminense e do Botafogo sejam, assim, completamente opostas. E eu não acredito que seja esse o caso, sinceramente falando. Não acredito. Acredito que a proposta do Botafogo seja bem interessante, nos mesmos moldes da do Rafael, tudo bem, Rafael botafoguense, tudo mais, mas a proposta para o Rafael não foi horrorosa. Foi uma proposta abaixo do que ele poderia conseguir no outro clube, é verdade, mas ainda assim uma proposta interessante, pensando, claro, na realidade do futebol brasileiro. Já no caso do Dedé, é uma outra história, porque o Botafogo quer fazer um contrato de produtividade até o fim do Campeonato Estadual. Eu não sei o que o Fluminense pode oferecer ao atleta. Se de repente vai oferecer um contrato já de um ano, uma garantia de um contrato até o fim da temporada, são coisas que podem influenciar. O Dedé é botafoguense, o Elkson não, mas tem grande carinho pelo Glorioso, todo mundo sabe disso. Pra fechar, Fogão, quero falar aqui a respeito do meia Darlan, que é jogador do Grêmio, tem 23 anos de idade, mas o Grêmio não pensa em manter para a próxima temporada. Essa é uma informação importante porque o Botafogo está interessado no atleta, mas ganhou a concorrência também do Juventude. Certamente os dois times vão buscar um contrato de empréstimo, que obviamente não vai ter condição de comprar o atleta. Ele tem contrato até 2024 e uma multa rescisória de 150 milhões de euros. Então Botafogo e Juventude vão disputar a contratação do jogador. E aí vai ser uma questão só de decisão do jogador e do seu staff para ver onde é que ele quer jogar na próxima temporada. Se vier para o Botafogo, logicamente a pressão vai ser bem maior. E se vier, eu espero de verdade que ele possa se adaptar e nos ajudar na próxima temporada. Eu sempre falo isso aqui no canal. Todo jogador que o Botafogo anuncia, eu fico torcendo para que ele tenha muito sucesso. Eu não critico antes de ver o cara jogar, porque a gente tem que torcer muito pelo sucesso dos reforços que o Botafogo vai anunciar. Se o jogador tá indo bem, é sinal de que o Botafogo tá indo bem, né? Uma última informação, Fogão, que agora me veio à cabeça para falar aqui: Marcinho e Felipe Ferreira não devem permanecer no Botafogo para a próxima temporada. O Marcinho se valorizou lá no Vitória, o Felipe Ferreira não teve espaço com o Anderson Moreira e o Botafogo vai buscar a negociação desses dois atletas. Resta saber se vão surgir interessados. No caso do Marcinho, eu até entendo que seja mais tranquilo, porque o Marcinho realmente teve o destaque no Vitória, apesar do rebaixamento, da equipe baiana. Mas é aquela história, se valorizou, jogou bem e pode ter mercado aí, de repente até pro exterior, mercado asiático da vida e tal. Já o Felipe Ferreira não, ficou encostado no Botafogo, então a situação é um pouco mais complicada. Mas a ideia do Botafogo, ao que tudo indica, é deixar esses dois atletas buscarem espaço em outro lugar. Assim como aconteceu, por exemplo, com o Gilvan, que fechou com o CRB.
Mas é isso, Fogão, são esses os destaques aqui dessa segunda edição do Radar Alvinegro. Às 10 da noite a gente vai estar ao vivo aqui no canal, aquela resenha gloriosa, debatendo as últimas novidades do Botafogo, as informações do dia e, eventualmente, trazendo aqui temas especiais, conforme a gente já fez várias vezes aqui no canal, debatendo também o extracampo do Glorioso, certo? Quero saber sua opinião a respeito dessas informações. Tô lendo todos os comentários, sempre deixando isso aqui bem claro, mas não tô tendo tempo para responder todo mundo conforme eu fazia. Então tô respondendo alguns comentários só, por conta de tempo mesmo, mas eu quero saber sua opinião, porque pode ter certeza, lerei o seu comentário. Então comenta aqui embaixo tudo isso que eu passei aqui e logo mais chega aqui no canal para poder participar dessa resenha gloriosa. Eu aguardo vocês 10 da noite aqui no Fala Fogão.